faço vlog por aqui. E aí eu tô fazendo uma peça, eu falei, ah, por que não fazer um vlog dessa peça? Eu tenho algumas referências, eu tenho até aqui, umas referências de peça, deixa eu ver se eu abro aqui, para mostrar um pouco para vocês, que eu peguei para fazer essa peça. Vamos lá, aqui. Ó, minha referência de peça aqui, essa. Tem essa aqui também. E essa aqui, né? São umas referências aí de peças que eu peguei para fazer. E eu falei assim, quero fazer uma peça, tem os fios aqui, só que eu não vou fazer com fio fino, né? Até porque eu tenho bastante fio amigurumi que daria para fazer, mas eu queria que fosse uma peça mais rápida de produzir e que desse para fazer com qualquer fio. A diferença era o tamanho que provavelmente ia ficar, né? Aí eu decidi fazer com barroco. E assim, gente, aqui tá, ó, uma cor, a outra cor, outra cor. Eu tava pensando em fazer com essas três. Só que aí eu falei, esse verde militar aqui vai ficar lindo junto com essa combinação de cores, né? Aí eu falei, por que não? Então, separei e aí comecei a fazer. A ideia da peça, a medida, eu tô usando como base a circunferência de busto. Só que, além de usar a circunferência do busto, eu estou sugerindo a gente fazer uma medida, tipo, daqui da lateral do seio até a outra lateral do seio aqui. No meu caso, dá 52, 51 centímetros mais ou menos aqui. Por quê? Porque a gente quer que o top tampa, né? Porque se não for para tampar, né, gente, né? E também coloquei como medida aqui assim, né? Pra gente ter mais ou menos aqui, ó. Pra saber, cresceu, e aí agora? Até tal tamanho eu consegui confeccionar aqui assim, agora eu preciso de tampar um pouco a lateral, para saber como que eu vou fazer, se eu vou deixar aqui reto ou não. Então, tô usando aqui como medida também, aqui até a base do seio embaixo, né? Uns 20 e poucos centímetros, mais ou menos, pra seguir com essa peça. E aí, até o momento eu fiz isso. Não diga que essa combinação não está linda. Tá linda, né, gente? Tá muito linda. E aí eu tô gravando o tutorial dessa peça também junto. E vou fazer receita escrita para minha loja de receitas, né? Então, agora eu vou continuar aqui. Na verdade, eu vou continuar, né? Eu vou arrematar, né? Porque, senão, gente, isso aqui no final, ó. Aí eu vou ter muita coisa para arrematar. Então, eu decidi que antes de continuar com as próximas carreiras, eu vou arrematar. Até agora, se não me engano, tá com 15 centímetros o score desse jeito. Agora, bora lá arrematar? Então, vamos lá arrematar. Gente, essa parte aqui do centro, eu sempre gosto de arrematar da seguinte forma. A agulha de tapeceiro, porque é mais fácil. Eu gosto sempre de vir aqui e fazer isso aqui, ó. Opa, não pegou um fiozinho. De dar uma reforçada no anel mágico. Todos os meus anel mágicos eu faço isso. Então, eu simplesmente venho aqui, ó, e vou... Nesse primeiro aqui, passar por baixo, a agulha é um pouquinho mais difícil. Mas aí eu pego, passo por uma quantidadezinha de ponto, e aí eu já puxo. Puxei, e eu já vou reforçando, e aqui eu vou passando por mais pontos aqui do anel mágico. Eu gosto sempre de fazer isso, quando eu vou fazer arremate, para deixar esse anel mágico aqui mais seguros. Eu poderia fazer um anel mágico fazendo uma volta meio que dupla, só que eu já fiz isso, e eu acho que na hora que sobra bastante fio. E aí a gente desperdiça, né? Então eu resolvi fazer assim, porque aí eu dou uma volta, né? Apenas, e aí eu já faço o arremate conforme eu preciso aqui do meu anel mágico. E aí não sobra tanto fio. Então, às vezes dá um pouquinho aqui mais de trabalho, mas eu prefiro. Então, aqui eu gosto de vir, ó, separar aqui. Ó, aqui é um barroco 6, então ele tem 6 perninhas. Então, eu divido aqui em 3
2 para um lado, 2 para o outro. Pego aqui uma parte qualquer. Venho aqui e puxo. Venho aqui, faço uns 2 nozinhos. E aí, quando eu passar por dentro aqui, ó, de mais uma base de um ponto, e aí eu costumo pegar a perninha que eu amarrei também. Pego aqui, puxo. E aí, na hora que eu faço isso aqui, ó, dou uma puxada boa, o nozinho praticamente se esconde. E aí, eu gosto de vir ainda com a minha pega mil. Dou um pinguinho, bem pinguinho mesmo, só para deixar mais reforçado esse arremate. E aí, eu corto aqui minha pontinha, cortei onde não devia também, né? Prestem atenção, porque aqui, ó, cortei um fiozinho aqui do meu... Ai, detalhe, detalhe, gente. Então, aí eu gosto de fazer isso aqui, e aqui tá arrematado o anel mágico. Agora eu vou arrematar aqui as outras partes. Aqui eu já arrematei, ó, como que tá. E aí agora eu vou continuar gravando aqui as próximas carreiras, como que vai ser a sequência e tudo da peça, porque a ideia é, não aqui, né, gente, mas embaixo. Aqui assim, né? Mas aí a gente vai acompanhando aí e vocês vão vendo como que vai ficando. Tem que crescer um tantinho bom e vou fazer o quê? Vou crochetar. Então, bora lá? Hoje já é um novo dia, ontem eu tive dor de cabeça e eu parei, mas eu vim mostrar que antes de voltar, ó, ontem eu consegui fazer isso aqui, do square, né, da blusa, ó. Então, isso aqui talvez desse tamanho aqui, para um tamanho PP já dê, mais ou menos, mas eu vou continuar fazendo aqui, mais 2 carreiras, eu acredito que serva ali no meu manequim, que tem 90 centímetros de busto, com pouco busto, né? Então, que já dei uma medida nele, mas eu vou fazer pro meu tamanho. E eu tenho 105? Ah, gente, eu perdi a conta de quantos centímetros tem de busto, então depois eu olho. E aí eu vou fazer pra mim, e enquanto isso eu tô gravando o tutorial desse top e explicando aqui pra quem quiser fazer ao decorrer, né? Quem quer fazer um tamanho menor ou maior. Porque, por exemplo, as 2 próximas carreiras, para quem for fazer um tamanho menor, pode encerrar nelas, que vai servir super bem e tudo. Então, agora eu vou começar aqui a minha próxima carreira e continuar gravando para vocês. Voltei no outro dia, gente, esse cabelo todo frisado, mas assim, vamos lá, né? O importante é mostrar o que eu fiz, não fiz tanto ontem da peça também, mas eu vou mostrar ela no busto de costureiro. Ela não vai ser desse tamanho, porque ela vai ser pra mim. Esse busto de costureiro, ele tem 90 centímetros de circunferência de busto. Então, eu vou ter que fazer mais, mas aí eu vou virar a câmera pra vocês verem. Aqui, pessoal, desse tamanho aqui, serve num tamanho PPAM, de boa, porque esse busto costureiro tem 90 centímetros, então, seguindo essa lógica aqui, ó, a lateral tá certinha, tá vendo? Ele já serviria num tamanho PAM, ali um M pequeno, né? Então, eu poderia finalizar a peça, sim, se eu fosse fazer para esse tamanho, mas eu não vou fazer um tamanho maior. Então, eu vou continuar a minha sequência
E aí eu vou mostrando pra vocês ao longo desse vlog, né? Então, bora lá crochetar. Voltando aqui nosso vlog. E, gente, olha aqui, ó. Já tô no primeiro desmanche. E aí, agora são 11 horas e eu já tinha feito aqui várias carreiras, né? E aí eu tô desmanchando aqui essa e vou desmanchar essa aqui. Por quê? Porque vai ficar muito largo aqui assim, de lateral. Então, eu vou começar a fazer a parte reta nessa parte aqui dessa carreira. E aí eu vou ter que gravar, né, tutorial. Aí eu pelo menos aproveito só até essa carreira aqui, né, o tutorial eu aproveito. Aí a partir dessa aqui eu ignoro os vídeos que eu gravei e venho, né, fazendo. Então, vou desmanchar aqui. E nada que não faça parte do nosso processo criativo, né? Então, tem que desmanchar mesmo. E... Ah, Ellen, mas não vai ficar mostrando busto? Não vai, porque só aqui que vai ficar reto e aqui vai descer cobrindo mais a parte do busto, né? Eu tinha falado da medida daqui até abaixo do seio, só que essa medida ficou grande, considerando pra fazer a parte dele assim, né? Ficou meio grande. E a lateral do busto, que seria cobrir, nessa carreira ali já tinha dado 50 e poucos, 51, tinha dado 51 centímetros. Essa parte aqui assim, ó. Que vai ficar reta aqui. Ou seja, já tava no limite. Antes de fazer, continuar a peça, eu devia ter parado e pensado, já deu. Eu vou colocar aqui na frente do corpo e esse trem não vai dar certo, né? Eu devia ter colocado já ali na frente do corpo, analisado. Até pra passar as medidas no tutorial certinho, né? Porém, eu fiz isso? Não, não fiz, né, gente? Não fiz. Então, agora a gente tem que fazer o quê? Desmanchar, refazer e aí gravar de novo, né? Parte do tutorial. E isso, assim, é bom que eu vou gravando tutorial e aí depois eu vou fazendo um ajuste pra escrever a receita, né? E aí eu vou vendo o tutorial e vou ajustando, escrevendo a receita. Tanto que eu até tenho um bloquinho aqui do lado anotando como que eu tinha feito, uns pontos, mas não vai me servir de nada, que eu vou ter que refazer. Aqui o problema é que eu arrematei essa carreira. Ai, Jesus! E como eu arrematei ela, meu arremate ficou muito bom. Aí eu vou ter que cortar. Ai, cortar, né, gente? E tá bom, nossa, que tosse foi essa, gente? Me ajuda. E aí agora começa aqui a desmanchar. E agora eu percebi que eu tô gravando essa parte sem microfone. Então o áudio vai ficar diferentinho, tá, gente? Porque eu não vou gravar tudo de novo que eu falei, nem sei o que eu falei mais. E... com microfone, né? Vocês entendem. Mas vamos lá, né? Eu vou desmanchar aqui, terminar de desmanchar. E como já são 11 horas, daqui a pouco eu já vou almoçar, vou arrumar meu almoço. Ó, o carro saindo. E... depois eu vou pra academia, então provavelmente isso aqui vai ficar parado um pouquinho, né? Mas, bora lá, né? Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar pra finalizar isso aqui. E aí, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer a edição, né? E eu tenho outros tutoriais ali pra fazer edição. E, gente, tem essa bolsa aqui, ó. Que é a versão escrita de um tutorial que eu gravei, tá? Eu gravei o vídeo de um jeito diferente, e aí o tutorial dela vai ter um tutorial escrito, vai ter uns upgrade a mais, comparado com o vídeo que vai ser disponibilizado aqui no YouTube pra vocês. Quando? Não sei. Então, nem sei se esse aqui vai sair antes ou depois, porque tutorial leva tempo ali na edição, né? Então, eu vou continuar desmanchando aqui. Se eu tiver atualização, eu volto aí e trago pra vocês. Gente, eu tô aqui crochetando, né? Já são quase 1 hora, né? 1 minuto pra 1. E assim, eu tinha falado que eu ia pegar, ia sair pra academia e tudo, né? Só que vocês não têm noção, tipo assim, vestir roupa pra ir pra academia e tal. E botei o tênis, abre a porta, gente, tá uma chuva. Mas uma chuva ali...
Então, já que por enquanto eu não vou, né, pra academia, o que que eu vou fazer? Vou continuar fazendo aqui a nossa blusa, né? Agora, pra mostrar pra vocês, ó, eu comecei a fazer aqui, ó, a parte que vai ficar retinha, né? Então, vou ter que fechar a janela, hein? Vou continuar fazendo aqui a nossa peça e vamos ver, né? Quando que eu vou terminar isso? Queria terminar hoje, né? Já que tá chovendo. Mas como eu estou gravando o tutorial da peça, o que que eu preciso? Eu preciso de luz e eu gosto muito de trabalhar com a luz natural, que eu fico aqui bem na janela aqui, e aqui tá a janela, então eu pego uma luz natural bem legal. Se a chuva escurecer muito tempo, vai ser muito difícil de eu continuar gravando. Então, às vezes eu paro, né, de fazer essa peça e depois volto. Se bem que eu tenho algumas edições pra fazer, né? Muita coisa, tem muita coisa pra fazer, gente, vocês não têm noção. Eu tenho alguns tutoriais gravados que eu ainda não mexi com a edição, né, então vou ver. Então, vou ver se eu consigo aqui adiantar essa peça e depois eu volto aí contando pra vocês o que eu fiz. Então, bora crochetar. Essa é a nossa blusa finalizada, ó, como ficou, pra vocês verem. Aqui eu fiz ela assim, né? Aqui dá pra colocar um elastex, se a pessoa quiser, pra ficar mais justinho, tá vendo que ficou um pouquinho larguinho, mas aí eu recomendo colocar um elastex, tá? Aqui eu fiz essa amarração aqui na parte das costas, pra gente deixar a peça dessa forma, amarrando aqui. Mas você pode fazer a amarração passando aqui por baixo, subindo e fazendo a amarração aqui no pescoço. Eu gostei de como ficou essa amarração, então eu gostei de como ficou a peça e esse é o nosso resultado final da nossa blusa. E aí, o que vocês acharam? É, como eu falei, a gente vai ter aí o tutorial dela disponível, tá? No, no YouTube. Esse aqui é apenas o vlog, né? Mas demorei um pouquinho, consegui fazer, e aí eu preciso trabalhar na edição do tutorial. Vai demorar um pouquinho para ser postado, vai. E além disso, a gente vai ter a receita escrita para quem quiser adquirir, né? Então eu tenho que trabalhar na receita escrita e na edição do tutorial. Então, é isso aí. E até o próximo vlog criativo.